Contemplem a tapeçaria cintilante do céu noturno, essa abóbada cravejada de diamantes que, desde a aurora da consciência, serviu como bússola para navegadores e altar para sacerdotes. O que seus olhos registram, essa grandiosidade de fótons viajando através de éons para tocar suas retinas, é a maior ilusão já concebida pela natureza. Tudo que amamos, tudo que tocamos, cada estrela que explode em supernovas gloriosas, cada nebulosa que berça novos mundos e cada átomo que compõe a complexidade do DNA humano, não passa de uma fina camada de espuma flutuando sobre um oceano profundo, invisível e aterrorizante. A humanidade viveu milênios sob a falsa premissa de que ver é crer, de que a luz é a mensageira da verdade absoluta. No entanto, a física moderna rasgou esse véu de ignorância para revelar uma realidade humilhante e a matéria luminosa, aquela que interage, brilha e forma a realidade tangível, é uma anomalia estatística, um mero resíduo de poeira cósmica em um universo dominado por fantasmas. Bem-vindos à era da cosmologia de precisão, onde a arrogância do antropocentrismo é esmagada não apenas pela vastidão do espaço, mas pela irrelevância da nossa própria substância. A história dessa descoberta não começa com um triunfo, mas com um desconforto, uma falha na contabilidade cósmica que os astrônomos tentaram ignorar, mas que gritava através das equações da gravidade. Na década de 1930, o astrofísico suíço Fritz Zwick, observando o aglomerado de Coma, uma coleção titânica de galáxias a milhões de anos-luz de distância, notou algo que desafiava a lógica newtoniana. As galáxias moviam-se com uma velocidade frenética, orbitando umas às outras com tal violência que, pela soma da massa visível de suas estrelas e gases, deveriam ter sido arremessadas para o vazio, desintegrando o aglomerado instantaneamente. A gravidade gerada pela luz que víamos era pateticamente insuficiente para conter aquele caos cinético. Zwick, com a intuição dos gênios loucos, postulou a existência da Dunkle Materie, a matéria escura, uma cola invisível que impedia o universo de se despedaçar. Por décadas, essa ideia permaneceu como uma curiosidade obscura, até que a majestosa Vera Rubin, na década de 1970, voltasse seus instrumentos para as galáxias espirais vizinhas, incluindo nossa irmã Andrômeda. A física clássica dita uma lei inquebrável para sistemas orbitais. Como nosso sistema solar, planetas próximos ao Sol orbitam rapidamente, enquanto os distantes, como Netuno, arrastam-se lentamente, pois a gravidade enfraquece com o quadrado da distância. Rubin esperava ver o mesmo nas galáxias, estrelas no núcleo girando velozmente, estrelas nas bordas movendo-se languidamente. O que ela encontrou foi uma violação flagrante das expectativas. As estrelas na periferia galáctica corriam tão rápido quanto as do centro. A curva de rotação era plana. Segundo todas as leis conhecidas da física, essas galáxias deveriam se desintegrar, as estrelas externas deveriam ser catapultadas para o espaço intergaláctico como pedras soltas de uma funda giratória. Mas elas não eram. Algo as segurava. Algo com uma massa colossal, invisível aos telescópios, intocável por qualquer espectro de luz, formava um halo gigantesco ao redor de cada galáxia, aprisionando as estrelas em um abraço gravitacional de ferro. A conclusão foi inevitável e devastadora para o ego humano: as galáxias não são feitas de estrelas. As galáxias são, na verdade, vastas nuvens de matéria escura, e as estrelas são apenas poeira luminosa presa em seus poços gravitacionais, como lantejoulas decorando o corpo de uma besta invisível. A matéria escura não é uma nota de rodapé, ela é a estrutura principal. Ela constitui cerca de 27% do universo, enquanto a energia escura compõe 68%, deixando a matéria barônica, prótons, nêutrons, elétrons, nós, e com míseros 5%. Somos a exceção. Somos a impureza no cristal cósmico. Mas o que é esse espectro onipresente? A terminologia escura é, em si, um equívoco linguístico que suaviza a estranheza do fenômeno. Ela não é escura como uma sombra ou um buraco negro, que absorvem a luz, ela é transparente, ou melhor, indiferente. A luz passa por ela sem ser desviada, absorvida ou refletida. Ela não interage com a força eletromagnética. Isso significa que a matéria escura pode atravessar paredes, planetas e estrelas como se não existissem. Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, bilhões de partículas de matéria escura estão fluindo através do seu corpo, atravessando seus átomos,
ignorando a complexidade da sua biologia, cruzando a Terra inteira e saindo pelo outro lado sem desacelerar. Para elas, nós somos os fantasmas. A solidez do chão sob seus pés é uma ilusão eletromagnética, e como a matéria escura não sente o eletromagnetismo, para ela, a Terra é apenas um poço gravitacional nebuloso, não um objeto sólido. Essa substância fantasmagórica é o arquiteto silencioso do cosmos. Sem ela, não estaríamos aqui. Nos primórdios do universo, logo após o Big Bang, o universo era uma sopa quente homogênea. Sem uma força extra para aglutinar a matéria, a expansão do universo teria espalhado o gás de hidrogênio e hélio tão finamente que nenhuma estrela jamais teria se acendido. Foi a matéria escura, com sua gravidade paciente e implacável, que começou a se aglomerar primeiro, criando poços de potencial gravitacional. Ela formou a teia cósmica, uma rede tridimensional de filamentos invisíveis que se estende por todo o universo observável. O gás comum, sentindo a atração dessas estruturas invisíveis, fluiu para dentro desses poços, condensando-se até a ignição nuclear. Cada galáxia que vemos hoje brilha apenas porque está aninhada no centro de um halo de matéria escura 1 milhão de vezes mais massivo que ela mesma. Nós vivemos dentro de uma dessas bolhas invisíveis. A Via Láctea não é um disco voando no vácuo, é um disco suspenso no coração de uma esfera colossal de matéria desconhecida. A busca pela identidade dessa partícula é a maior caçada da história da física. Os cientistas construíram catedrais subterrâneas, detectores de xenônio líquido enterrados quilômetros abaixo da superfície da Terra, em minas profundas ou sob montanhas, protegidos da radiação cósmica. Esperando silenciosamente que uma única partícula de matéria escura colida com um núcleo atômico e produza um flash de luz infinitesimal. São experimentos como o Xenon 1T na Itália ou o Lux Zeppelin nos Estados Unidos. Eles esperam pelo VIMP, Vehicle Interacting Massive Particle, a partícula massiva que interage fracamente. Décadas se passaram. A sensibilidade dos detectores aumentou trilhões de vezes. E o resultado é um silêncio ensurdecedor. Nenhum sinal. O fantasma se recusa a ser tocado. Esse silêncio forçou a física teórica a uma crise de criatividade, gerando hipóteses que variam do exótico ao aterrorizante, láxions, neutrinos estéreis, ou talvez a ideia de que a gravidade em si não é o que pensamos, que Einstein estava errado em escalas galácticas. Contudo, o universo nos oferece provas de sua existência que transcendem a mera teoria, em eventos de violência inimaginável. O aglomerado da bala, Bullet Cluster, é a arma fumegante dessa investigação forense cósmica. Trata-se do resultado da colisão de dois aglomerados de galáxias gigantescos. Quando eles colidiram, o gás quente, matéria normal, chocou-se e parou, aquecendo-se a milhões de graus e emitindo raios X. Mas a massa total do sistema, detectada pelo efeito de lente gravitacional em a distorção da luz de galáxias distantes causada pela gravidade, e não parou. A massa continuou se movendo, separando-se do gás visível. Foi como ver um acidente de carro onde os veículos param esmagados, mas o peso dos carros continua deslizando pela estrada como almas desencarnadas. A matéria escura atravessou a colisão sem sentir atrito, deixando a matéria normal para trás. Isso provou, de forma visual e geométrica, que a maior parte da massa do universo não interage consigo mesma, exceto pela gravidade. O fantasma foi pego em flagrante, não por ser visto, mas por sua indiferença à catástrofe. A existência da matéria escura impõe um limite severo ao conhecimento humano. Estamos habituados a dissecar a natureza, a quebrá-la em quarks e leptons, a manipular as forças para criar tecnologia. Mas como manipular o que não se pode tocar? Como estudar o que não emite sinal? Estamos diante de um abismo epistemológico. Pode haver um setor escuro inteiro, uma tabela periódica de partículas escuras, forças escuras, química escura, complexidade escura, existindo bem debaixo de nossos narizes, ocupando o mesmo espaço que nós, mas eternamente inacessível. Poderiam existir estrelas escuras? Planetas escuros? Vida escura? A física não proíbe tal complexidade, apenas a torna invisível. Talvez o universo esteja repleto de civilizações de sombra, e nós somos os cegos tateando no escuro,
gritando: estamos sozinhos enquanto estamos cercados por uma multidão que não podemos perceber. Essa perspectiva altera fundamentalmente nossa relação com o cosmos. Não somos os protagonistas da peça, somos o cenário pintado. A estrutura em grande escala do universo, os grandes vazios, os superaglomerados, a grande muralha de Sloan, tudo isso é arquitetura de matéria escura. A matéria bariônica, a luz das estrelas, é apenas a tinta bioluminescente que permite ver os contornos dessa estrutura titânica no escuro. Se removêssemos toda a matéria visível do universo, a estrutura gravitacional permaneceria quase inalterada. Se removêssemos a matéria escura, o universo se desfaria instantaneamente, as galáxias se dissolveriam e as estrelas se perderiam na frieza do espaço intergaláctico, incapazes de formar novos sistemas. Devemos nossa existência a esse guardião invisível que nos segura contra o caos da expansão. Mas o mistério se aprofunda quando consideramos a precisão dos modelos cosmológicos atuais, baseados no paradigma Lambda-CDM, Cold Dark Matter. As simulações de supercomputadores, que recriam a evolução do universo desde o Big Bang até hoje, só funcionam, só geram um universo parecido com o nosso, se injetarmos essa quantidade massiva de matéria invisível nos códigos. Sem ela, a matemática falha. A realidade que observamos é, portanto, dependente de um parâmetro desconhecido. É como se a ciência moderna tivesse construído um mapa incrivelmente preciso de um continente, mas 95% do terreno estivesse marcado como terra incógnita. Navegamos pelas bordas, medimos as costas com precisão de laser, mas o interior é um mistério impenetrável. E há algo ainda mais perturbador na natureza dessa substância. Ela é fria. Na terminologia astrofísica, fria significa que suas partículas se movem lentamente em comparação à velocidade da luz, permitindo que a gravidade as agrupe. Se fossem rápidas, quentes, como os neutrinos, teriam lavado as estruturas do universo jovem, impedindo a formação de galáxias anãs e detalhes finos. Mas as observações mostram que o universo é granulado, cheio de pequenas estruturas, o que exige um fantasma lento e pesado. No entanto, aqui reside o problema da cúspide do núcleo. As simulações preveem que a matéria escura deveria se acumular densamente no centro das galáxias, criando um pico ou cúspide. As observações, contudo, mostram núcleos mais suaves, com densidade constante. O fantasma não se comporta exatamente como nossos computadores preveem. Ele resiste à modelagem simples. Ele zomba de nossas tentativas de enjaulá-lo em equações. A busca pela matéria escura não é apenas uma questão de completar um catálogo de partículas, é uma batalha pela compreensão da própria gravidade. Existem hereges na comunidade científica, mentes brilhantes que propõem a dinâmica newtoniana modificada, TMUND. Eles argumentam que não há fantasma algum, que o problema não é a falta de massa, mas a nossa compreensão das leis de Newton e Einstein em escalas de baixa aceleração. Eles sugerem que a gravidade se comporta de maneira diferente quando é extremamente fraca, nas bordas das galáxias. Se eles estiverem certos, então não há matéria escura, e toda a cosmologia moderna é um castelo de cartas construído sobre um erro fundamental, comparável ao éter luminífero do século XIX. Mas Hammond luta para explicar o aglomerado da bala e a radiação cósmica de fundo simultaneamente. O universo parece conspirar para manter a matéria escura como a explicação mais robusta, embora a mais desconfortável. Imagine o peso dessa ignorância. Olhamos para a mão estendida à nossa frente e sabemos que os átomos ali presentes são uma raridade cósmica. O espaço entre as galáxias não é vazio, é preenchido por filamentos dessa substância. A nossa própria galáxia está caindo em direção ao grande atrator, uma região de gravidade monstruosa, puxada por cordas invisíveis de massa oculta. Estamos sendo arrastados através do universo por correntes que não podemos ver, em direção a um destino que não podemos mapear, governados por uma física que mal começamos a arranhar. A matéria escura é o lembrete final de que o universo não foi feito para nós, nem à nossa medida. À medida que avançamos para a próxima fase desta jornada intelectual, devemos carregar esse sentimento de desorientação. A estabilidade do chão sob nossos pés é garantida pela gravidade, mas a estabilidade da galáxia é garantida por um espectro. A ciência, em sua busca pela luz,
acabou por revelar a supremacia da escuridão. E enquanto os detectores subterrâneos permanecem silenciosos, aguardando um sussurro do mundo das sombras, somos forçados a confrontar a possibilidade de que a maior parte da realidade pode permanecer, para sempre, além da nossa compreensão. Um segredo trancado em uma dimensão de interação que nos é proibida. O fantasma está aqui, agora, onipresente e intocável, segurando as estrelas em suas mãos frias, indiferente à nossa curiosidade e ao nosso medo. Nas profundezas da crosta terrestre, longe da radiação cósmica que bombardeia incessantemente a superfície, a humanidade construiu catedrais de silêncio na tentativa desesperada de ouvir o sussurro desse fantasma. Em minas de ouro desativadas e sob montanhas maciças, tanques colossais preenchidos com xenônio líquido ou argônio, purificados a níveis quase divinos, aguardam uma única colisão. A premissa científica é elegante, mas a realidade é torturante. Esperamos que, em algum momento, uma partícula de matéria escura, em sua dança indiferente através da Terra, se digne a interagir com o núcleo de um átomo comum, produzindo um flash de luz infinitesimal. Uma centelha na escuridão absoluta. Décadas se passaram. Detectores como o Lux Zeppelin e o Xenon 1T aumentaram a sensibilidade a patamares que beiram o limite da loucura técnica, filtrando o ruído de fundo até que restasse apenas a quietude pura. E, no entanto, o resultado é um silêncio ensurdecedor. Esse silêncio não é apenas a ausência de dados, é um grito que abala os alicerces da física de partículas. A teoria mais aceita, a da supersimetria, prometia um zoológico de novas partículas, sendo as WIMPs e partículas massivas que interagem fracamente, as candidatas perfeitas para explicar a massa perdida. Acreditávamos que o universo era simétrico, que para cada férmion ou bóson conhecido haveria um parceiro oculto nas sombras. Mas o grande colisor de hadrons e os detectores subterrâneos retornaram de mãos vazias. A natureza não se curvou à nossa elegância matemática. Isso nos força a encarar uma possibilidade vertiginosa, e se a matéria escura não for apenas uma partícula exótica, mas um setor oculto inteiro? Imagine uma tabela periódica completa, com suas próprias forças, sua própria química e complexidade, existindo no mesmo espaço que nós, mas sem interagir com a luz ou com a força eletromagnética. Poderiam existir estrelas escuras, planetas escuros, talvez até vida escura, atravessando nossos corpos neste exato instante, tão alheios a nós quanto somos a eles, separados não pela distância, mas por uma barreira fundamental de interação. Somos fantasmas uns para os outros, sobrepostos no mesmo palco, mas atuando em peças diferentes. Contudo, se a matéria escura é o cimento gravitacional que impede que as galáxias se desfaçam como fumaça ao vento, existe uma entidade ainda mais sinistra, uma força que não une, mas separa. Se a matéria escura compõe cerca de 27% do universo, o verdadeiro monstro, o titã devorador de espaço, é a energia escura, que reivindica a fatia leonina de 68% de tudo que existe. Aqui, a narrativa cosmológica transita do mistério para o horror existencial. Até o final do século XX, a suposição reconfortante era que a gravidade, com sua paciência infinita, acabaria por frear a expansão do universo iniciada no Big Bang. O cosmos, pensávamos, era uma pedra lançada para o alto que, eventualmente, perderia ímpeto e cairia de volta sobre si mesma ou flutuaria suavemente na eternidade. Mas em 1998, ao observarmos supernovas distantes, em faróis padronizados na escuridão cósmica, a realidade nos traiu. O universo não está freando. Ele está acelerando. A pedra lançada para o alto não apenas recusa-se a cair, ela ligou propulsores invisíveis e dispara para o infinito com velocidade crescente. Algo está criando espaço novo a cada segundo, empurrando as galáxias para longe umas das outras com uma violência silenciosa. Chamamos isso de energia escura, um nome que é apenas um rótulo para nossa completa ignorância. Diferente da matéria escura, que se aglomera e forma halos ao redor das galáxias, a energia escura é uma propriedade intrínseca do próprio espaço vazio. Ela é suave, contínua e implacável. Quanto mais o universo se expande, mais espaço vazio surge. Quanto mais espaço vazio, mais energia escura é gerada, o que causa mais expansão. É um ciclo de feedback positivo de proporções apocalípticas.
A tentativa de explicar essa energia através da mecânica quântica resultou na maior catástrofe teórica da história da ciência. Se calcularmos a energia do vácuo em a efervescência de partículas virtuais que nascem e morrem constantemente no tecido da realidade, o valor obtido é absurdamente maior do que a energia escura observada. A discrepância não é um erro de arredondamento, é uma falha de 120 ordens de magnitude. Para colocar em perspectiva, é como tentar estimar a massa de um único átomo e errar, calculando em seu lugar a massa de toda a galáxia observável. Esse abismo entre a teoria quântica, tu infinitamente pequeno, e a relatividade geral, tu infinitamente grande, é a ferida aberta na física moderna. O universo está nos dizendo, com brutal clareza, que não entendemos as regras do jogo. O vácuo não é o nada, é um meio dinâmico, vivo, com uma pressão negativa que estica o tecido da realidade, e nossa matemática falha miseravelmente em descrever sua essência. O destino traçado por essa aceleração é de uma solidão absoluta, um cenário conhecido como o grande congelamento ou a morte térmica, mas exacerbado pela expansão exponencial. À medida que o tempo avança, a energia escura empurrará as galáxias vizinhas para além do horizonte cosmológico de eventos. Elas cruzarão um ponto de não retorno, onde a luz que emitem jamais nos alcançará, pois o espaço entre nós e elas se expande mais rápido que a própria luz. O céu noturno, hoje repleto de ilhas de estrelas, tornar-se-á progressivamente mais escuro e vazio. As civilizações do futuro distante, se existirem, olharão para cima e verão apenas a escuridão, sem qualquer evidência do Big Bang ou da expansão, presas em uma galáxia solitária flutuando em um oceano de nada infinito. A cosmologia, como ciência, deixará de ser possível. Todo o registro da história do universo será apagado pela expansão, deixando os habitantes do futuro em uma amnésia eterna, ignorantes sobre a grandiosidade que um dia preencheu o cosmos. Há, no entanto, uma hipótese ainda mais aterrorizante, o Big Rip, ou a Grande Ruptura. Se a densidade da energia escura aumentar com o tempo e uma possibilidade permitida por modelos de energia fantasma, a força repulsiva se tornará tão violenta que superará todas as forças fundamentais. Primeiro, ela desmembrará os aglomerados de galáxias. Depois, despedaçará a Via Láctea, lançando estrelas para a solidão. Em seus momentos finais, a energia escura vencerá a gravidade do Sistema Solar, arrancando a Terra da órbita do Sol. Nos últimos segundos, ela superará as forças eletromagnéticas e nucleares, rasgando montanhas, desintegrando corpos humanos, e finalmente, estraçalhando os próprios átomos e núcleos. O tecido do espaço-tempo seria rasgado, e o universo terminaria em uma singularidade de caos total. Tudo o que foi construído, cada memória, cada estrutura de matéria, seria reduzido a nada. Diante desse cenário, a tensão de Hubble surge como um sintoma de que nossa compreensão está fraturada. Quando medimos a taxa de expansão do universo usando a radiação cósmica de fundo e o eco do Big Bang, e obtemos um valor preciso. Quando medimos a mesma taxa usando estrelas e supernovas no universo local, obtemos outro valor, irreconciliavelmente diferente. As réguas não batem. O universo jovem conta uma história, o universo maduro conta outra. Isso não é apenas um erro experimental, é uma indicação de que o modelo padrão da cosmologia, nossa melhor tentativa de descrever a realidade, está incompleto ou fundamentalmente errado. Talvez a energia escura tenha mudado ao longo do tempo. Talvez a gravidade se comporte de maneira diferente em escalas intergalácticas. Ou talvez existam partículas primordiais, neutrinos estéreis ou campos escalares que interferem na evolução do cosmos de maneiras que não ousamos imaginar. Estamos navegando em um oceano onde 95% da água é invisível e a correnteza está nos arrastando para uma cachoeira que não podemos ver. A matéria barônica, prótons, nêutrons, elétrons, tudo que compõe estrelas, planetas, nebulosas, você e eu, é apenas espuma flutuando na superfície desse oceano escuro. Somos uma anomalia, um subproduto raro de um universo dominado por sombras e energia vazia. A arrogância antropocêntrica se dissolve aqui. Não somos o centro, não somos o propósito e não somos sequer feitos do material principal do universo. Somos uma impureza luminosa em um cosmos escuro. Essa dualidade entre a matéria escura, que segura, e a energia escura, que rasga, define a arquitetura da existência.
É uma batalha cósmica entre a atração e a repulsão, travada no silêncio do vácuo, onde o destino de todas as estruturas depende de um equilíbrio precário que já foi rompido em favor da dispersão. A luz, que sempre associamos ao conhecimento e à verdade, revela-se impotente para iluminar a maior parte da realidade. Nossos telescópios, por mais poderosos que sejam, são ferramentas de cegos tateando em uma sala vasta. O que vemos é apenas o traço luminoso, a pele superficial da besta. O corpo, a musculatura e o sangue do universo são feitos de escuridão. E se a solução para esse enigma exigir o abandono de nossos conceitos mais sagrados? Teorias de gravidade modificada, como a Mond, dinâmica newtoniana modificada, sugerem que a matéria escura pode ser uma ilusão, um fantasma gerado por nossa incompreensão das leis de Newton e Einstein em escalas galácticas. Talvez a gravidade não decaia com o quadrado da distância em acelerações muito baixas. Se isso for verdade, não há matéria oculta, apenas uma lei natural que muda caprichosamente nas bordas das galáxias. Mas essa solução, embora livre-se do fantasma, cria monstros teóricos ainda piores, falhando em explicar a estrutura em grande escala do universo e a radiação de fundo. Estamos encurralados entre a necessidade de inventar partículas invisíveis que nunca detectamos e a necessidade de reescrever as leis da gravidade que funcionaram perfeitamente por séculos. A investigação da energia escura e da matéria escura não é apenas um problema técnico, é a fronteira final da epistemologia humana. Estamos diante de um muro intransponível ou prestes a realizar o maior salto conceitual desde que percebemos que a Terra não era plana. A energia do vácuo pode ser a chave para tecnologias inimagináveis ou a confirmação de nossa finitude irrelevante. Se o espaço vazio possui energia, e se essa energia dita o fim dos tempos, então o nada é a entidade mais poderosa que existe. O conceito filosófico de vazio é aniquilado pela física, não existe vazio, existe apenas um plenum fervilhante de potencial e destruição. Ao contemplarmos essa realidade, a sensação de vertigem é inevitável. Somos passageiros em um veículo desgovernado, acelerando por uma estrada escura, sem faróis, sem mapa e sem motorista. A estrutura que nos mantém unidos é um mistério, a força que nos empurra para o fim é um enigma. A ciência, longe de remover o mistério do mundo, aprofundou-o ao infinito. O universo não é apenas mais estranho do que supomos, ele é mais estranho do que podemos supor. A escuridão não é apenas a ausência de luz, é uma substância, uma presença, uma força ativa que molda o passado e dita o futuro. E nós, com nossas mentes limitadas evoluídas para caçar e colher nas savanas africanas, tentamos decifrar o código-fonte de uma realidade que opera em dimensões e energias que transcendem nossa intuição biológica. O fantasma da matéria escura e o demônio da energia escura não estão lá fora, distantes, eles permeiam o espaço entre os átomos do seu corpo, eles estão na sala com você agora, invisíveis, intocáveis, governando o destino de cada partícula, enquanto continuamos nossa breve e luminosa existência. Pequenas velas desafiando a tempestade cósmica que se aproxima. Neste cenário de incerteza vertiginosa, onde a própria estrutura do espaço se revela não como um palco vazio, mas como um oceano turbulento de energias ocultas, somos forçados a confrontar a arrogância de nossa própria percepção. A ciência, em sua busca heroica pela verdade, esbarrou em um muro de vidro, vemos o movimento, sentimos o impacto, mas a substância fundamental da realidade permanece fora de nosso alcance tátil. A matéria escura não é apenas um problema de contabilidade cósmica, onde a massa observada não justifica a gravidade exercida, ela é o esqueleto invisível sobre o qual a carne luminosa das galáxias é apenas um adorno superficial. Imagine, por um instante, a arquitetura colossal que sustenta o universo observável. O que chamamos de realidade, prótons, nêutrons, elétrons, a luz, o calor das estrelas, o sorriso de uma criança, o silício dos computadores, é, na verdade, uma anomalia rara, uma espuma cintilante flutuando sobre um mar profundo e escuro. As simulações computacionais mais avançadas, processadas por supercomputadores que consomem a energia de pequenas cidades, revelam que o universo se assemelha a uma rede neural tridimensional. Filamentos vastos de matéria escura cruzam o vazio, conectando aglomerados de galáxias como sinapses em um cérebro divino e insondável. Nós vivemos nos nós dessa rede, nas interseções onde a gravidade foi forte o suficiente para condensar o gás primordial em estrelas.
Sem a gravidade extra fornecida por esse fantasma onipresente, a Via Láctea teria se desfeito há muito tempo, as estrelas teriam se dispersado como poeira ao vento, incapazes de manter a coesão necessária para formar sistemas solares, e consequentemente, a vida. Devemos nossa existência a esse guardião invisível que nos abraça sem jamais se revelar. Contudo, a gratidão filosófica logo se transforma em frustração experimental. Há décadas, construímos catedrais subterrâneas, laboratórios enterrados a quilômetros de profundidade sob montanhas de granito ou gelo, protegidos da radiação cósmica, na esperança de capturar um único sussurro dessa matéria elusiva. Tanques imensos de xenônio líquido, resfriados a temperaturas próximas do zero absoluto, aguardam em silêncio sepulcral. A teoria sugere que, a cada segundo, bilhões de partículas de matéria escura atravessam nossos corpos, a Terra e esses detectores, como fantasmas atravessando paredes. Esperamos que, por um acaso estatístico infinitesimal, uma dessas partículas colida com um núcleo atômico de nossa matéria ordinária, produzindo um flash de luz, uma centelha de confirmação. Mas o silêncio persiste. Os detectores, obras-primas da engenharia humana, registram apenas o ruído de fundo. Essa ausência de sinal não é apenas um dado negativo, é um grito que ecoa pelos corredores da física teórica, sugerindo que talvez a natureza seja ainda mais exótica do que nossos modelos matemáticos mais elegantes, como a supersimetria, ousaram prever. E se o erro não estiver na busca pela partícula, mas na própria fundação de nossa compreensão da gravidade? Aqui entramos no terreno perigoso e fascinante da heresia científica. Existe a possibilidade inquietante de que Isaac Newton e Albert Einstein, os titãs sobre cujos ombros nos erguemos, tenham descrito leis que funcionam perfeitamente em nosso quintal, em um sistema solar e mais que falham nas escalas gargantuescas das galáxias. Talvez a gravidade não enfraqueça com a distância exatamente como aprendemos, talvez, em acelerações extremamente baixas, nas bordas solitárias das espirais galácticas, a gravidade se comporte de maneira diferente, dispensando a necessidade de matéria invisível. Essa hipótese, embora minoritária, lança uma sombra de dúvida sobre a certeza humana. Seria a matéria escura uma ficção moderna, equivalente ao éter do século XIX, uma invenção desesperada para salvar uma teoria que não se ajusta aos fatos? A resistência obstinada do universo em se revelar mantém essa porta entreaberta, forçando-nos a uma humildade intelectual radical. Mas o mistério se aprofunda quando olhamos para o futuro distante, guiados pela mão impiedosa da energia escura. Se a matéria escura é a cola que tenta manter o universo unido, a energia escura é o solvente que busca dissolvê-lo. A batalha entre essas duas titânicas forças invisíveis decidirá o destino final de tudo o que existe. E as notícias trazidas pela luz das supernovas distantes não são reconfortantes, o solvente está vencendo. O universo não está apenas se expandindo, ele está acelerando em sua fuga para o nada. As galáxias estão se afastando umas das outras a velocidades que desafiam a intuição. Projetemos nossa mente para um futuro inimaginavelmente remoto, bilhões de anos adiante. Se a aceleração continuar, o horizonte cósmico, e o limite do que podemos ver, começará a se fechar sobre nós. As galáxias vizinhas, hoje visíveis como manchas de luz em nossos telescópios, cruzarão o horizonte de eventos cosmológico, saindo de nosso universo observável para sempre. A luz que elas emitem jamais nos alcançará, pois o espaço entre nós e elas se expandirá mais rápido do que a própria luz pode percorrer. O céu noturno, hoje repleto de ilhas de estrelas, tornar-se-á progressivamente mais vazio e escuro. Imagine os astrônomos de uma civilização futura, nascida na Via Láctea daqui a 100 bilhões de anos. Ao apontarem seus instrumentos para o céu, não verão outras galáxias. Verão apenas a escuridão estática e eterna. A radiação cósmica de fundo, o eco do Big Bang que hoje nos conta a história de nossa origem, terá sido esticada a tal ponto que se tornará indetectável. Para esses seres futuros, o universo será apenas a sua própria galáxia, uma ilha solitária em um oceano infinito e imóvel. Eles desenvolverão teorias físicas baseadas em suas observações, concluindo que o universo é estático, eterno e limitado à sua vizinhança imediata. Eles estarão errados. A evidência do Big Bang, da expansão, da riqueza da teia cósmica, terá sido apagada pela expansão acelerada. Nós vivemos,
portanto, em uma era privilegiada, uma janela temporal única onde a história do cosmos ainda é legível no céu. O conhecimento que possuímos hoje é um tesouro que será perdido pelo próprio tempo. A cosmologia, como ciência, tem um prazo de validade. Essa perspectiva traz uma melancolia profunda, mas também uma urgência vital. Somos os guardiões da memória do universo. Nossa missão de entender a matéria escura e a energia escura não é apenas uma curiosidade acadêmica, é uma tentativa desesperada de ler o livro da criação antes que as páginas sejam arrancadas e dispersas pelo vento da entropia. Cada dado coletado, cada partícula rastreada, cada equação resolvida é um ato de resistência contra o esquecimento absoluto. Além disso, a interação entre a matéria visível e o setor escuro pode esconder portais para uma nova física, ou até mesmo para novas dimensões. A teoria das cordas e outras abordagens de gravidade quântica sugerem que a gravidade pode ser tão fraca comparada às outras forças, em eletromagnetismo e forças nucleares, porque ela vaza para dimensões extras que não podemos perceber. A matéria escura poderia ser composta de partículas que habitam essas dimensões ocultas, interagindo conosco apenas através da gravidade, a única força capaz de transitar entre os mundos. Se isso for verdade, o universo é infinitamente mais complexo do que um simples volume tridimensional, é um multiverso dobrado sobre si mesmo, onde realidades paralelas podem estar a milímetros de distância, separadas não pelo espaço, mas pela dimensionalidade. O fantasma pode não estar longe, pode estar ao lado, em um sentido geométrico que nossos cérebros de primatas não conseguem visualizar. A busca pela identificação da matéria escura também nos leva a questionar a natureza da antimatéria e a simetria fundamental que permitiu nossa existência. No início de tudo, matéria e antimatéria deveriam ter sido criadas em quantidades iguais e se aniquilado mutuamente, deixando para trás apenas luz. Mas algo quebrou essa simetria. Uma fração minúscula de matéria sobreviveu. Será que o setor escuro do universo guarda a antimatéria perdida ou a chave para essa violação de paridade? O universo escuro pode ser o depósito de tudo que foi descartado para que a luz pudesse existir. Somos o resíduo afortunado de uma catástrofe primordial, e a maior parte da realidade permanece lá fora, silenciosa, talvez observando, talvez indiferente. E se a energia escura não for uma constante, mas um campo dinâmico que evolui com o tempo? A quintessência. Se sua densidade aumentar, o universo poderá enfrentar o Big Rip, o grande rasgo. Nesse cenário apocalíptico, a força repulsiva do espaço se tornará tão intensa que superará a gravidade das galáxias, depois a gravidade dos sistemas solares, depois as forças eletromagnéticas que mantêm os átomos unidos, e finalmente, as forças nucleares. Estrelas, planetas, e por fim, os próprios átomos serão despedaçados. O tecido do espaço-tempo será rasgado. Por outro lado, se a energia escura perder força e a gravidade retomar o controle, poderíamos enfrentar o Big Crunch, o colapso reverso, onde todo o cosmos se contrai de volta a um ponto de densidade infinita, talvez para renascer em um novo Big Bang. Um universo cíclico, respirando através das eras, morrendo e renascendo em um fogo eterno. Diante dessas escalas de tempo e poder, a vida humana parece irrelevante. Mas há um paradoxo final, e é apenas através da consciência humana, ou de qualquer outra inteligência no cosmos, que o universo toma conhecimento de sua própria escuridão. Sem nós, a matéria escura continuaria a curvar o espaço e a energia escura continuaria a esticá-lo, mas não haveria o conceito de mistério, não haveria o assombro, não haveria a busca. O universo seria um mecanismo cego operando no escuro. Nós somos os olhos através dos quais o cosmos encara seu próprio abismo. A nossa angústia diante do desconhecido é, na verdade, a prova mais elevada de nossa conexão com o todo. Não somos observadores externos, somos a parte do universo que acordou e percebeu que a maior parte de seu corpo está dormente ou oculta. Portanto, ao olharmos para o céu noturno e vermos os espaços vazios entre as estrelas, não devemos ver apenas ausência. Devemos ver potencial. Devemos ver o desafio supremo. Aquele negrume não é vazio, é cheio. É pesado. É a verdadeira face da realidade, enquanto a luz é apenas a maquiagem.
A jornada para desvendar esses 95% desconhecidos é a maior odisseia que a mente senciente pode empreender. Pode ser que nunca toquemos uma partícula de matéria escura. Pode ser que nunca controlemos a energia escura. Mas a tentativa de compreender, o ato de estender a mão para o escuro e perguntar o que é você, é o que nos define como espécie. É a nossa rebeldia contra a insignificância. Enquanto a última estrela queimar e a última galáxia se afastar para a escuridão além do horizonte, enquanto houver uma mente capaz de questionar, o universo não terá vencido completamente pelo silêncio. Nós somos a voz do cosmos, gritando contra a noite eterna, insistindo que, mesmo que sejamos feitos de poeira menor e vivamos um instante fugaz, fomos capazes de perceber a grandiosidade do mistério. E talvez, apenas talvez, nesse reconhecimento da nossa fragilidade diante do setor escuro, encontremos a única imortalidade possível, a imortalidade da verdade buscada, se não plenamente alcançada. O fantasma da matéria escura continuará a nos assombrar, mas é um fantasma que nos convida a crescer, a expandir nossa mente para além dos limites da luz, para abraçar a totalidade da existência, visível e invisível, em toda a sua glória aterrorizante e magnífica. Expresso minha profunda gratidão e reverência eterna aos gigantes intelectuais que iluminaram, paradoxalmente, a escuridão do nosso conhecimento. A Vera Rubin, cuja persistência e brilho ao analisar as curvas de rotação das galáxias nos forçaram a aceitar que o visível não é o total, a Fritz Zwick, o visionário tempestuoso que primeiro percebeu a anomalia de massa no aglomerado de Coma. Plantando a semente da dúvida fértil, a Mordecai Milgrom, por sua audácia em desafiar os dogmas newtonianos, lembrando-nos que a ciência deve estar sempre aberta à reescrita de suas leis fundamentais, e aos milhares de físicos, engenheiros e teóricos anônimos das colaborações CERN, Lux Zeppelin, Shannon e Planck, que dedicam suas vidas nas profundezas da Terra e na abstração dos números para caçar o invisível. O esforço silencioso de vocês é o farol que guia a humanidade através do vasto oceano da ignorância cósmica. O legado de suas perguntas ecoará muito além da vida de suas respostas.